Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. A imagem boa, aí vocês me dão ok. Eu vou dando um oi para cada um de vocês que estão presentes aí. Bom dia, Eunice, tudo jóia? Bom dia, Cíntia. Bom dia, Marlon. Bom dia, Dona Edith, tudo jóia? Cíntia Mancini, já falei bom dia. Marlon também. Flamínio, bom dia mais uma vez. Cláudio Oliveira, bom dia. Pastor Mateus, bom dia, tudo jóia? Bom dia, meu amor. Que bom estar com você na escola dominical. Hoje é dia de nos vermos novamente. Bom dia. Bom dia, Raquel. Como é que você tá? Tudo jóia? Então, nesses cumprimentos aqui, queria saber se está funcionando direitinho a Dona Edith, né? Antes de chamar a Dona Edith, vamos orar, vamos falar com o Senhor, pedir a bênção de Deus para esse momento da escola dominical. Senhor querido Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais esta manhã. O Senhor está presente e caminhando ao nosso lado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos traz a alegria, Senhor, de compartilhar esse momento de aprendizado, de educação. Um momento, Senhor, que podemos estar juntos em meio a esse isolamento social por conta da pandemia. Senhor, muito obrigado, Senhor. Que o Senhor abençoe cada palavra, meu Pai, que for dita nessa noite, nesse dia. Que o Senhor abençoe, meu Pai, a aula da Dona Edith, que possa alcançar o coração das crianças. Abençoa os adolescentes que estão agora em videoconferência, também em escola dominical. Abençoa os jovens que às 10 horas estarão juntos também em conferência na escola dominical. Que a tua palavra, que o teu Espírito, Senhor, possa alcançar o coração de cada um desses irmãos. E abençoa também, Senhor, aquele que se chega a nós, Senhor, não está junto na nossa comunidade, mas através da internet, meu Pai, através do YouTube, ele se chega a nós. Que o Senhor o acolha, que o Senhor também traga a ele, meu Pai, da tua presença e da tua ação. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Então fica aquele abraço bem grande para você que está nos assistindo agora, está participando da escola dominical. E vamos assistir a aula da Dona Edith para as crianças. Crianças, fiquem atentas agora para assistir a aula da Dona Edith. Amém? Então vamos lá. Bom dia, crianças! Como é bom estar aqui com vocês na nossa escola dominical para aprender mais um pouco sobre o nosso Deus. Vocês sabem, crianças, que tudo que temos que aprender sobre o nosso Deus está contido neste livro, está escrito neste livro que é a Bíblia. Tudo que precisamos, crianças, tudo que precisamos aprender para termos uma vida melhor. Aqui, na palavra de Deus, ensina que nós devemos amar o nosso próximo, que nós devemos obedecer o nosso papai, a mamãe. Então, tudo que vocês precisarem, crianças, para estar tendo uma vida melhor. Aqui nós aprendemos aqui neste livro que é a Bíblia. Vamos orar, crianças? Bondoso e querido Deus, nós te agradecemos por esta escola, te agradecemos também, Senhor, pela vida das crianças. Bem está, ó Deus, abençoando, ó Deus, a cada uma delas. E te pedimos também, Senhor, pelos seus pais. Esteja, Senhor, dando sabedoria a cada um deles, para que eles possam ensinar os seus filhos, Pai, a te seguir. Te pedimos também, Senhor, que tu venhas estar limpando o nosso coração, para que nós possamos, com a nossa mente, na nossa mente, gravar a lição que tu tens para nos ensinar hoje.
Em nome de Jesus. Amém. Sabem, crianças, nós vamos falar hoje sobre uma palavra pequena, a palavra fé. O que é fé? Quem sabe o que é fé? Crianças, fé é acreditarmos, é esperarmos algo que a gente não vê. Fé é acreditar em algo que nós não vemos. Que interessante, crianças. E se nós quisermos fé, se nós quisermos muita fé, nós podemos estar pedindo para Deus e Ele vai nos dar cada vez mais fé. Esta palavrinha, crianças, mostra para cada um de nós que nós sabemos que podemos esperar em Deus, confiar em Deus, mesmo a gente não vendo Deus, mas nós podemos sentir a presença dele na nossa vida. Nós podemos ver o agir dele nas nossas vidas. Sabem, crianças, tem um bichinho aí que está atormentando o mundo inteiro. Esse bichinho é o coronavírus. Vocês têm ouvido muito falar desse bichinho, não tem? E você já viu esse bichinho? Eu não vi. Não vi esse bichinho. Mas eu sei que ele existe. Eu acredito que esse bichinho existe. Pois está fazendo uma tempestade aí, muitas pessoas doentes, muitos morrem. Então, nós acreditamos que existe o coronavírus, não é mesmo, crianças? E também, eu acredito que nós estamos agora aqui na nossa escola pela manhã. Mas, logo mais vem a tarde. E depois, a noite. E eu creio que a noite vai chegar. E que depois da noite, quando eu dormir, quando eu descansar, o que acontece? Deus vai fazer com que o sol brilhe de novo. E um novo dia nós vamos viver num novo dia. Olha aí, isso é ter fé, é acreditar em algo que não se vê. Isso, crianças, que é ter fé. Mas hoje eu tenho uma historinha muito bonita para vocês. Uma historinha tirada aqui desse livro, que é a Bíblia, a Palavra de Deus. As histórias que estão aqui, crianças, são histórias verdadeiras, aconteceram realmente. E coisas que ainda vão acontecer, está aqui na Bíblia. Então, nós vamos para a nossa historinha. Sabem, crianças, quando Jesus viveu aqui na Terra, porque a gente sabe que ele nasceu, cresceu e que ele viveu aqui na Terra. Olha só, Jesus estava aqui neste mundo, Jesus sofreu como qualquer um de nós, mas Jesus tinha fé, ele acreditava, e ele acreditava tanto que ele operava milagres, muitos milagres. E por onde Jesus passava, o que acontecia? Uma multidão o seguia, uma multidão seguia Jesus. Mas eram muitas pessoas, crianças. Crianças, adultos, jovens, velhos, seguiam a Jesus. Pessoas doentes, pessoas que precisavam de ajuda, então eles iam e seguiam Jesus. Por que eles seguiam Jesus? Porque eles sabiam que Jesus
fazia coisas boas. E eles queriam estar com Jesus, que Jesus era uma pessoa boa e eles queriam estar com Jesus. E um dia, depois, logo à tardinha, Jesus estava cansado, muito cansado, e ele chamou seus discípulos e falou assim: olha, vamos entrar no barco e vamos para outra margem, vamos para o outro lado, nós precisamos descansar. E aí Jesus entrou em um barco e os seus discípulos também entraram no barco e eles seguiram para outro lado, para a outra margem. E estava muito gostoso ali o balançar das ondas e o barquinho balançava para lá, para cá, para lá, para cá. E Jesus ali cansado, bateu um soninho e Jesus adormeceu. Jesus dormiu, olha só. Ficou muito bravo, crianças, e o vento soprava de um lado para outro, e soprava, e Jesus dormia, só ensedado. E os discípulos começaram a ficar com medo, porque a água estava entrando dentro do barco, crianças. E eles começaram a gritar: socorro, 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 Jesus, nós vamos morrer, por favor, vem nos ajudar, Jesus. E aí Jesus acordou e foi e repreendeu o vento, acalmou o mar. E vocês veem, crianças, que aí o barquinho começou de novo a balançar bem calmamente. Jesus estava ali pertinho deles para cuidar deles. Vocês veem, crianças, como é bom ter Jesus como amigo? Porque Jesus é o melhor amigo que nós temos. Depois nós temos o papai como amigo, a mamãe, mas Jesus é o nosso melhor amigo. É Jesus que nos cura, é Jesus que cuida de nós, do nosso alimento, da nossa veste. Jesus é quem está sempre do nosso lado para nos proteger. Olha, crianças, eu quero ter Jesus como meu melhor amigo. E você, criança, vocês querem ter Jesus como o seu amigo? É muito bom ter Jesus como o nosso melhor amigo. E como é que a gente faz para estar aceitando ele como nosso melhor amigo? E vocês sabem, crianças, que Jesus não é só amigo, não. Jesus, ele cruz, tá? Jesus nos amou, Deus nos amou tanto que enviou Jesus, o seu filho, para morrer numa cruz por mim e por você, crianças. Então, nós devemos abrir o nosso coração. Nós devemos deixar Jesus vir morar no nosso coraçãozinho. Eu já aceitei Jesus. Jesus já mora no meu coração. E você, criança, se você quiser que Jesus venha morar no seu coração, é só falar para ele. Falar simplesmente assim: Jesus, eu quero que você venha morar no meu coração. Eu quero te amar, te adorar. Então, crianças, essa é a nossa história de hoje. Crianças, agora vamos louvar, porque Deus se agrada do nosso louvor. Vamos estar cantando. Maravilhoso é Jesus, ele é tão forte e tão bom. Vento parou, mar acalmou,
porque Jesus assim mandou. Maravilhoso é Jesus, ele é tão forte e tão bom. Vento parou, mar acalmou, porque Jesus assim mandou. Até a próxima, crianças. Fiquem com Deus. Ai, minha cabeça. Me desculpe, gente. Eu vivo esquecendo de. Eu vivo esquecendo de soltar o som aqui para não ficar muito bagunçado, né? Mas eu queria dar os parabéns a queria dar os parabéns a Dona Edith e a todos os professores do infantil que estão sendo espetaculares, estão agindo com muito amor, estão agindo com muita dedicação para as crianças. Até hoje todas as aulas foram muito bacanas, eles estão se superando, os professores. Parabéns! O que nós vamos falar então hoje, agora que vocês estão me ouvindo, nós vamos falar sobre Salmos, o livro dos Salmos. A aula de hoje é o livro dos Salmos. E dentro do livro dos Salmos eu queria compartilhar com vocês, só localizando, o Salmo faz parte do cânon bíblico. Eu trouxe essa ideia de cânon bíblico para não falar que está dentro da Bíblia, né? O cânon bíblico é um compilado de livros que foi estabelecido como os livros aceitos, né, de revelação de Deus. E dentro desses livros a gente tem separado, dentro desse cânon, nós temos o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Os Salmos ele está dentro do Antigo Testamento e ele faz parte dos livros poéticos e sapienciais. Hoje eu vou começar acelerado já, o professor hoje tá que tá. E eu queria saber de vocês, quais são os livros poéticos e sapienciais? Quem pode colocar aí para nós quem
quem são esses livros, né, que compõem os livros sapienciais? A Madalena aqui escreveu UFA. UFA não é livro, Madá. Vamos ver, quem pode citar um livro aí sapiencial, que faz parte dos livros, dentro desse conjunto de livros que a gente chama de livros poéticos e sapienciais? Flamínio, primeiro acertou, parabéns. Isso mesmo, Provérbios está dentro desses livros sapienciais. Então vamos ver quem são esses livros? Isso, dentro desses livros nós temos os Salmos, Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. A Regina Cobori colocou aí Cantares. Isso mesmo, Regina. A gente chama de Cântico dos Cânticos ou Cantares. O Salmo em grego, que é a linguagem da Septuaginta, que é a compilação da Bíblia em grego, é Psalms, eu não sei se é assim que fala. E no hebraico é Tahlilim, que significa louvores. A gente já pode ver aí nesse sentido que o Salmos é um cancioneiro, vamos dizer assim, de louvores. Visão panorâmica, né? São vários os autores dos salmos, então a gente tem vários salmos e cada salmo tem o seu autor que escreveu. Esse autor, como eu já disse para vocês, ele é um compilado de salmos, e o principal escritor dos salmos é o rei Davi. Ele foi escrito ao longo da história de Israel, né, desde lá do deserto até o reinado de Davi. Então, ele é um longo espaço de tempo que vai que foi se elaborando os salmos. O versículo chave dos salmos é o 150, Salmo 156. Vamos ver o que está escrito no Salmo 150, versículo 6. Está aqui na minha Bíblia, aqui do lado. Você pode abrir a sua também aí. Olha, o que nós vamos fazer hoje não é ler todos os salmos, senão a gente ia ficar aqui até o culto à noite. Então a gente vai pegar alguns versículos chaves para a gente comentar. Então, Salmo 150, versículo 6, ele diz assim: todo ser que respira, louve o Senhor. Mas acho que vale a pena ler todo o Salmo 150. Aqui diz assim: louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com os instrumentos de cordas e flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respire, louve o Senhor. Amém. Então, essa é a temática, né? Essa visão panorâmica do livro de Salmos. É o livro de louvores ao Senhor. Pergunta surpresa. Nossa, nem começamos, já tem pergunta surpresa. Hoje vai ser assim, vamos ter algumas perguntas aí que vão deixar a gente para pensar aí, torrar os nossos neurônios. Então vamos lá, dos 150 salmos do cancioneiro, 51 são de autorias conhecidas. Desconhecidas. O restante, se eu não me engano, a minha conta é de 99, são de autores conhecidos dos salmos. Então a pergunta lá vai: me cite alguns autores dos salmos. Vamos ver quem sabe quem são esses autores aí. Diz para mim. Salomão, isso mesmo, um dos autores é Salomão.
Regina e Mário, Davi, isso, parabéns. Também, Davi. Quem mais? Quem mais? Ih, agora ficou difícil. Mário, lembrou bem, os filhos de Corá. Legal. Bom, eu vou entregar para vocês aqui. Então, assim, o rei Davi, ele escreveu 74 salmos. Asaf foi o segundo maior escritor, que foram 12 salmos. Os filhos de Corá escreveram 9, Salomão 2, Emã, Etã, Moisés, com no mínimo um salmo cada um. Então essas são os escritores do salmo conhecidos, e tem muitos salmos que a gente não tem o nome de quem escreveu, a gente não tem os autores. Vamos lá fazer um esboço do livro agora e conversar a respeito do como ele é estruturado, o livro de Salmos. Então é uma coletânea de poesia e música que foram manifestadas na história do povo de Israel, que expressavam louvor, gratidão, confissão e adoração. Isso é importante a gente lembrar, saber e pensar, que o livro de Salmos é uma coletânea de poesias e músicas. Ele não é um livro historiográfico que conta a história como história. Ele não é um livro que traz uma didática educacional, mas ele é uma coletânea de poesias, de expressão, de sentimentos do povo de Israel, do povo enquanto cultura, história e manifestação de fé daquele povo. Então essa coletânea esse cancioneiro, ele é dividido em 5 livros. Então vocês podem aí ver as divisões dos 5 livros. A gente vai entrar em cada um dos livros desse cancioneiro. Então é o livro dos Salmos é o livro todo, e vamos chamar assim, cada livro dos Salmos é um capítulo, vamos dizer assim, não é capítulo, mas uma coletânea que chama livro 1, uma segunda coletânea livro 2 e assim por diante. A gente tem aqui, nesse primeiro livro, né, dos Salmos, a gente tem a maioria que vai do Salmo 1 ao 41, na maioria foram escritos pelo rei Davi. O tema é Deus soberano criador. Se a gente der uma olhada no Salmo 8, logo no comecinho, eu vou retomar aqui. Salmo 8, 18, 9. Salmo 8, ele fala aqui a glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Ó Senhor, ele tem na introdução do Salmo, ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares. É um salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Pois puseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitasse a força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando completo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem, para que dele te lembres. Que é o homem, para que dele te lembres. E o filho do homem, para que ouvistes. Então, parando por aqui, a gente pode ver que esse é um versículo que marca esse livro, e todo esse livro ele vem nesse contexto de falar de Deus como soberano criador. E alguns teólogos, alguns estudiosos, eles comparam e fazem uma referência entre
cada livro dos Salmos e cada livro do Pentateuco, que é o livro principal do povo de Israel, que conta lá a história do povo de Israel, desde a criação, né? Então, eles fazem essa comparação. Então, nesse sentido, essa parte desse livro, ele conta, através da poesia, ele traz essa compreensão como Deus soberano e o Deus criador. A doxologia, ela está no Salmo 41, 13. E esse tema desse livro, ele fala assim, eu coloquei assim, uma das formas de louvar a Deus é a lembrança e o reconhecimento da sua condição de Criador soberano de todo o mundo. O que eu vejo interessante sobre esse aspecto é que durante o caminhar do povo, durante a história do povo, eles usavam os salmos, os hinos, os cânticos, com o objetivo de reforçar a sua fé. Não existia muito escrita naquela época, né? Não era uma tradição que nem hoje a gente tem as escritas digitais, tem as escritas impressas, em que a gente guarda a nossa história, a gente guarda tudo. Mas era muito a transmissão oral daquilo que se queria passar de geração em geração, né? Os conceitos. Então, através desse livro 1, essa coletânea, mostra para nós que o povo cantava louvores ao Senhor, engrandecendo a Deus em relação essa soberania e Deus como Criador de tudo. Então isso fica evidente no conteúdo, né, como tema desse Salmo do 1 ao 41, o tema base que eles tratam é essa condição de Deus soberano e Criador. Agora, uma pergunta que não quer calar. O que é doxologia? Quem sabe o que é doxologia? E agora, hein? Como vai ser? Quem vai ser o primeiro a responder o que é doxologia? Ai, professora, a aula tá difícil hoje, hein? Ó, eu tô olhando aqui, ó, eu acho que caiu a linha, porque ninguém escreveu nada até agora aqui no chat. Alguém quer arriscar? Pode arriscar aí. Sem procurar no dicionário do Google, hein? Não vale, hein? Quem tiver procurando no Google aí, tá colando, não pode, hein? É só de cabeça. Bom, vamos lá, vamos trazer para vocês o que é doxologia. Doxologia é a junção da palavra grega doxa, glória, e logia, palavra, né? E isso quer significar que é uma forma de oração, hino ou cântico de glorificação a Deus, a uma divindade no caso. É uma forma litúrgica usada no Antigo Testamento e Novo Testamento que fala do louvor e da glória de Deus. Então, se a gente voltar um pouquinho para trás, a gente colocou lá que a doxologia estava no Salmo 41, 13. Então, eu vou ler para vocês o Salmo 41, 13. Lá no último versículo do Salmo 41, está escrito assim: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Então, essa é uma doxologia. É quando a gente, de uma forma litúrgica completa, faz um momento de glorificação a Deus. Então, a gente escreve, e a gente vê isso muito no Antigo Testamento, e algumas passagens do Novo Testamento também tem o encerramento daquele trecho, daquela carta, ou daquele momento da oração, de uma forma de glorificar a Deus
Então, isso que a gente chama de doxologia. No livro 2... alguma dúvida quanto ao livro 1? Deixa eu ver se tem alguma aqui. Alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Livro 2, ele é marcado com a maioria dos salmos da autoria do rei Davi. E ele já vai para um tema diferente, essa segunda coletânea de salmos, que está no livro 2, do 42 ao 72. Ele fala mais sobre salvação e livramento. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 46. Esse material, só para vocês saberem, a gente está usando, esse livro aqui, que é o livro da nossa EBD. A gente está usando isso como base da nossa aula, né? Acompanhando o trabalho da direção da superintendência da escola dominical. A Regina colocou aqui, que essas perguntas surpresas estão ficando cada vez mais difíceis. O melhor está por vir, Regina. Salmo 46, ele diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, é um cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus fez ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venha contemplar as obras do Senhor que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa coletânea de salmos, nesse período aqui, ele tem uma correspondência com o livro do Êxodo, né? Que ele lembra e ele retrata aquela condição do povo na fuga, na libertação do Egito. Fortalece o nosso caminhar e consciência e compreensão que somos povo de Deus. Esse livro do cancioneiro resgata a identidade do povo de Israel como nação. Então, assim, no modo geral, o que a gente pode compreender através desse tema dentro do livro dos Salmos é o resgate do povo como nação de Deus, como povo de Deus. Então, nos dias de hoje, quando eu me sinto sem identidade, quando eu não consigo me ver como povo de Deus, a leitura desses salmos, a compreensão desses salmos, nos ajudam a resgatar o quanto Deus nos considera como seu povo. Então, de uma forma geral, é esse o que diz esse livro de Salmos. Na maioria dos salmos de Davi, existe uma doxologia. Então, Davi sempre termina os salmos dele nessa condição de glorificação a Deus. Vamos dar uma olhada no Salmo 72, versículo 20. 72, 20. Aqui terminam... eles colocaram aqui, no 18, desculpa, é do 18 ao 20. Bendito seja Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas.
Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Então, não está no 72:20, mas está no 72:18 e 19. Foi um erro de grafia, me perdoem aí. Mas vocês podem ver que essa doxologia, eles terminam sempre mais ou menos com essa estrutura, por isso que chama doxologia. Livro 3, o terceiro compêndio de Salmos, vai do Salmo 73 ao 89, aí são diversos autores. O tema principal é santificação. A gente tem aí o Salmo 73, e ele também está vinculado, ou a gente pode relacioná-lo com o livro de Levítico. Então vocês podem ver que cada compêndio de livros, eles foram agrupados de forma representativa com o Pentateuco. Só lembrando para vocês que esses salmos, o livro de Salmos é um compêndio, é uma junção de vários poemas e músicas que foram escritos ao longo da história e que eles foram juntados, né, nesse livro, e foram separados no cancioneiro Salmos, e eles foram separados por temas e livros. Por isso que a gente tem essa estrutura. Ele foi construído, o livro de Salmos, nessa condição. Aqui o que nos chama a atenção é o santuário era a presença de Deus no meio do povo de Israel. O povo deveria buscar a santificação para encontrar a justificação. Hoje somos justificados pelo sacrifício de Jesus e somos também o santuário em que ele habita. O que nos traz a leitura do livro dos Salmos é o povo relatando para aqueles que vivenciavam com eles e para gerações futuras, todos aqueles que cantavam os hinos compostos nesse livro, eles sempre recordavam a necessidade de santificação do povo. Então a gente pode imaginar que ao longo da história do povo de Israel, eles usavam o Salmo para passar para as novas gerações a necessidade de se buscar a santificação. Então isso que a gente precisa ter a compreensão, que o livro de Salmos não é um livro histórico do passado que contou uma história, mas é uma manifestação muito profunda de como aquele povo, como o povo de Israel, como o povo de Deus, vivenciou a fé dele no dia a dia, como é que ele caminhou dentro da fé dele no dia a dia, e vem trazendo isso ao longo da história. Eu vou dar um exemplo, se a Madá me permita, ela não está aqui comigo, mas com certeza ela me permite. Ela conta que quando ela era criança, hoje, ela lembra que enquanto a mãe dela fazia os deveres de casa e ela estava em casa, a mãe dela vivia cantando. E ela lembra até hoje dessas músicas que a mãe dela cantava. E essa é a mesma situação que os salmos foram usados naquela época. Não só de forma litúrgica, né, em momentos específicos, mas também na vida cotidiana daquele povo. Eles usavam o salmo para isso. A Madá escreveu aqui, não, fica tranquilo, amor, não vou falar nada que você me dê bronca depois. Livro 4, ele vai do Salmo 90 ao 106, também são diversos autores. O tema aí já é a fidelidade de Deus, ele já traz essa condição, ele mostra como Deus é fiel, e a relação dele é com o livro de Números. Você pode pensar comigo, mas o que tem a ver fidelidade com números? Quem pode escrever para nós aí no chat, aí embaixo, o que tem a ver fidelidade de Deus e números? Essa é uma pergunta mais do que surpresa, fiz agora.
Vamos ver quem pode falar aqui enquanto eu procuro o Salmo 90. Vamos lá. Vamos lá. Quem pode escrever alguma coisa aí? Salmo 90. Já achei aqui. Vocês não me responderam ainda. Bom, o livro do Pentateuco chamado Números não é um livro de contagem. A gente já estudou isso no começo do semestre antes da pandemia. O livro de Números conta a história do povo de Israel no deserto. Inclusive, o nome do livro em hebraico é No Deserto e não Números. Na Septuaginta, na tradução para o grego, é que colocou-se o nome de Números por conta da contagem do povo. Mas o Números, ele conta a história do povo no deserto e mostra justamente a fidelidade de Deus em meio a esse tempo de 40 anos no deserto em que Deus esteve presente. Tem o Salmo 90, eu vou ler para vocês. Começa assim: a eternidade de Deus e a transitoriedade do ser humano. Oração de Moisés. Esse já é um dos hinos de Moisés. Homem de Deus. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e tu formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o ser humano a pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono. São como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce. À tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor de ti é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos por tantos dias, quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e os seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das tuas mãos, das nossas mãos. Então esse é um salmo, o livro de Salmos, o livro 4 de Salmos, ele mostra justamente a providência de Deus, a ação de Deus em meio à jornada do deserto. E isso a gente pode refletir, trazer para o dia de hoje, que nós vivemos num deserto, né? Hoje, por conta de crise financeira, crise política, crise de relacionamento, crise de saúde, um monte de crise, nós vivemos aí um deserto, estamos passando por um deserto. E em meio a esse deserto, Deus se mostra fiel às suas promessas e vive em meio ao povo. Então a gente pode considerar e compreender, e isso é fé, que Deus está no meio de nós e está nos trazendo providência em todos os sentidos, de forma integral para a nossa vida. Então quando a gente sentir
fraqueza, a gente sentir cansaço, a gente lendo os Salmos, nessa parte do livro, a gente pode recobrar a nossa confiança em Deus, restabelecer as nossas forças, lembrando que Deus é presente em meio do povo, com providência, mesmo em meio ao deserto que a gente vive. Mas alguém tem alguma colocação? Flamínio colocou aqui fidelidade em qualquer situação, justamente. Deus tem sido fiel e é fiel em qualquer situação que a gente possa passar e superar. Aqui, o livro 5, o último livro desse cancioneiro chamado Salmos. Ele é de autoria também de diversos autores. O tema dele é a lei do Senhor. Ele está no Salmo 119, um exemplo característico do que fala esse salmo. O Salmo 119, a gente vai ler ele inteirinho, tá? Ele é muito pequenininho, ele tem só apenas 176 versículos, então a gente vai ler um por um aqui. Não, brincadeira, a gente não vai ler o Salmo 119, ele é muito grande, mas o que a gente tem para trazer a respeito desse último livro é que a palavra de Deus é perfeita e fiel e eficaz. O ponto importante é que a lei nos mostra, nos torna conhecedores da nossa incapacidade e do nosso pecado. Então, a lei que teve a sua finalidade por algum tempo, ela veio e com o principal objetivo de nos mostrar o quanto nós não conseguimos servir a Deus, o quanto nós somos pecadores. Mas isso não é um momento de tristeza, né? Quando a gente olhar para esse livro 5, quando a gente lê esses versos, esses salmos, a gente não pode nos entristecer, mas pelo contrário, a gente tem que reconhecer que nós não conseguimos cumprir a lei de Deus, é impossível a gente conseguir cumprir a lei de Deus porque somos pecadores, mas a lei do Senhor, a palavra do Senhor nos mostra o quão dependentes de Jesus Cristo nós somos. E nesse sentido, a gente enxerga que a nossa justificação, ele não vem pela prática da lei, não vem por cumprir mandamentos, mas ela vem porque Cristo cumpriu esse mandamento. Cristo vivenciou, cumpriu, obedeceu esses mandamentos, cumpriu a lei, e por conta desse cumprimento e pelo seu sacrifício na cruz, então nós somos justificados nele por conta disso. Então, graças a Deus, graças ao Senhor Jesus Cristo, nós tivemos essa reconexão com o Pai, porque não seria possível a gente viver essa vida com Deus novamente se não fosse o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E esse salmo vem justamente nos trazer essa esperança. Ele não fala de condenação, mas ele fala de esperança. E como a gente já leu o finalzinho do Salmo 150, ele serve como uma doxologia, como um momento de louvor, de adoração a Deus, como fechamento de todo o cancioneiro chamado Salmos. Alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Aqui, como a gente fala de música, né, a gente fala de poesia, né, a gente pôde ver que a introdução de vários salmos falam a respeito de cancioneiro, de canções, de música, de harpa. A gente vai falar alguma coisa aqui referente a tons. Mateus Massado. Os salmos são as maiores expressões dos momentos de intimidade com Deus através da oração, poesia e louvor. Obrigado, Mateus. Você acabou de dar um spoiler da próxima página do nosso slide, mas muito pertinente
aquilo que você está colocando aí. Os tons, a gente pode falar que cada salmo tem, os salmos têm as suas, os seus temas, né? Aquilo que ele aborda. Então a gente tem aí o salmo de lamento, que é o pedido de ajuda, de socorro. Nós temos os salmos que têm características, que têm tons messiânicos, em que apontam para o Messias, os salmos didático, os salmos de confissão, de testemunhos, os salmos de sabedoria, os salmos de peregrinação e os salmos que são históricos. Eu vou me permitir a gente não usar o tempo para ler cada salmo desse, porque a gente ainda tem mais conteúdo, senão a aula fica muito grande e acaba ficando cansativa. Mas vocês podem tirar um print da tela aí e depois, terminando a escola dominical ou mais tarde, vocês podem ler cada salmo e comparar esses tons. Inclusive, se vocês quiserem, no próprio livrinho aqui, nesse próprio livro, vocês têm todo esse slide, ele está escrito no material. Então aí você já pode também consultar o material lá no próprio livro. Deixa eu abrir aqui o chat de novo, ao vivo. Então vamos lá, o próximo slide. Poesia é arte, é expressão profunda do sentimento humano, compreende aspectos metafísicos e a possibilidade desses elementos transcenderem ao mundo fático. É justamente aquilo que o Mateus traz dentro desse comentário que ele fez aí. Os Salmos não é um livro histórico que conta uma história. Mas a gente pode ver, tem alguns salmos que você pode fazer a comparação com o livro de Reis, por exemplo, onde Davi, ele canta um salmo, mas a história daquele salmo está escrito no livro de Reis, ou 1 Samuel. Ele tem ali um trecho onde você faz a comparação dos dois e é a mesma situação, só que nos Salmos, ele usa várias figuras de linguagem, onde ele consegue expressar todo o amor, toda a dedicação dele. Então, essa questão do louvor, de louvar a Deus, de engrandecer a Deus, é algo que é expressão da alma humana. A gente passa na poesia, né, na hora que a gente se manifesta de forma musical ou poética, a gente transcende, a gente vai além daquilo que a gente tem como objeto físico. Então, quando você fala de um celular, você não fala que ele é um objeto de aço, de ferro, de vidro e tecnológico. Você dá uma característica para ele que representa o seu pensamento, o teu sentimento em relação àquilo. E Davi, ele é muito bom quando ele se expressa poeticamente. A gente vai ver logo a seguir as figuras de linguagem, mas o que eu queria traduzir isso é que Salmos, quando a gente lê, a gente tem que ler olhando como uma expressão do sentimento humano mais profundo daquele escritor vivenciando aquelas situações. E isso é muito bonito. A pergunta aí, rica em figuras de linguagem. Então eu queria que vocês me falassem agora quais algumas figuras de linguagem que vocês conhecem ou já ouviram falar nos Salmos. Alguém sabe? Vamos lá, dou alguns segundos para você pensar e responder. As figuras de linguagem que aparecem nos Salmos, tem umas que são bem conhecidas. Outras, nem tanto. Quem pode responder? Se não, vamos adiante. Ok, então eu vou trazer para vocês alguma das figuras que os poetas usam
os poetas que escreveram o Salmo usaram para trazer essa beleza poética e para que a gente tenha atenção naquilo que a gente tá pensando em relação aos Salmos. A primeira que a gente tem aqui, ó, é a metonímia. Metonímia é a substituição de uma palavra pela outra. Lá no Salmo 59, 19, nós não vamos ler, obviamente, por conta de tempo. Ele fala que a sua língua trama. Então, quando ele usa que a sua língua trama, na verdade não é a língua em si mesma, né? Aqui, ó, a Madalena colocou que o Senhor é pastor, adoração, lamento, a Eunice. Então, por exemplo, a metonímia, ele faz isso, não é a língua que fala, né? Quem fala somos nós, os seres humanos, mas a língua é parte do nosso corpo, então ela representa, então a gente consegue entender nessa figura poética que quando a língua fala, quem está falando é a pessoa. Merisma, esse é um nome mais não tão conhecido de todos, né? Dois opostos para significar o todo. Sabes quando me assento e me levanto. Ou seja, me conhece o tempo todo. Então, o salmista, na hora de escrever o salmo, em vez de ele ser direto e falar, Deus me conhece o tempo todo, ele fala, Deus me sabe quando eu me sento e quando eu me levanto. Isso me representa como uma figura de linguagem. Então, na hora que a gente estiver lendo os salmos, a gente tem que prestar atenção nessas figuras de linguagem que são usadas. Quanto mais a gente perceber essas figuras de linguagem, de forma mais clara e mais bonita, os salmos vai falar com a gente. Outra coisa, né? Eles usam a personificação. Atribui a atitude de pessoas ou animais a objeto. Que nem está escrito aqui, ruja o mar. Então, o mar não ruge. Quem ruge é o leão. Aí, nesse sentido, para que a gente possa compreender aquilo que o poeta está passando, aquilo que o salmista está passando, ele lembra do rugido do leão e aquele barulho do rugido do leão, ele vincula isso ao rugido do mar, às ondas do mar. E quem já foi à praia e viu um mar bravo, sabe que aquele estouro da onda, de uma onda grande, é como se fosse um rugido de leão. Então, o salmista usa essa figura de linguagem. A outra figura de linguagem é o paralelismo sinônimo, oposto ou complementar. Esse já foi falado pelo Abacuque numa aula que ele deu a respeito dessa questão musical, e ele falou bastante a respeito dessa questão do paralelismo. Paralelismo é, como eu vou explicar de forma rápida aqui, ele começa um assunto num versículo, ele continua o assunto no segundo, o centro do pensamento dele está no terceiro versículo, no quarto versículo ele retoma o assunto do segundo, e no último versículo ele retoma a afirmação do primeiro. Então essa é uma figura que a gente chama de paralelismo. E esse paralelismo ele pode ser sinônimo, então o versículo 1 igual ao versículo 5, o versículo 2 igual ao versículo 4. Ou oposto ou sinônimo, né? E aí caberia um estudo maior a respeito disso. Mas existe essa estrutura linguística dentro de Salmos. E uma questão interessante são os acrósticos. Acróstico é assim, você pega o salmo, e aí aquele salmo eu começo a estrofe com a primeira letra do alfabeto, a segunda estrofe com a segunda letra do alfabeto, a terceira com a terceira, e assim por diante. Quem já usou esse sistema de acróstico nos dias de hoje? Alguém pode me dar um exemplo de alguém que já fez isso ou entendeu ou já viu isso em algum lugar, o acróstico? Isso existe muito no meio empresarial.
Ó, vou dar um exemplo para vocês. A gente tem no meio empresarial uma, um acróstico que a gente fala em inglês SMART, de esperto, e cada letra dessa tem um significado para aquilo que a gente usa para criar um objetivo empresarial. Então, esse é um acróstico, entende? Cada letra começa uma frase. E a gente já brincou muitas desses. A gente escreve amor, né? O A, M, O, R, cada um numa linha. E no começo da linha a gente vai colocando aquilo que a gente deseja para nossa amada esposa. Meu bem, um beijo. Tô com saudade de você. Volta para casa hoje. Musicalidade dos salmos. Então a gente falou da estrutura poética, linguística dos salmos, e a gente também tem a questão da musicalidade, né? Não é só poesia, não são só poesias os salmos, mas o salmo tem a ver com musicalidade também. A música tem uma influência muito grande no estado de espírito do ser humano, né? Nas manifestações da nossa alma. A música mexe com nossas emoções, com nossa memória. A música é uma linguagem que tem a capacidade de transmitir com facilidade as emoções e desejos mais íntimos ou até inconscientes do nosso ser. A música tem essa capacidade, né, de tocar o nosso coração. Se a gente assistir um filme e não se colocar música nenhuma no filme, o filme perde a graça. O filme de suspense perde o suspense, o filme de romance perde o romance, e o filme de comédia perde a graça. Então, assim, a música é muito importante. E a musicalidade dos salmos, ela vem justamente no sentido de fazer com que ela tenha um sentido mais forte, uma presença mais forte na nossa mente e no nosso coração, que ela consiga expressar de forma mais clara aquilo que nós sentimos. E também para a gente guardar na memória, né? Quem já não ouviu aquela música... desculpa, eu li aqui, a Raquel gosta de fazer acróstico. Exatamente, eu já vi a Raquel fazer isso declamando lá no culto, se eu não me engano. Mas a música traz essa... Quem já não ouviu, né, uma música que a gente chama de chiclete? Se ouve uma vez, ela fica no nosso ouvido, não sai mais. A música tem essa capacidade, né, de trazer dentro da linguagem essa propriedade da gente guardar. E isso era importante naquela época, porque o povo caminhava e ao longo da história essas músicas eram cantadas de um para outro de forma musical. Dentro da questão da musicalidade, a gente tem nos salmos as anotações musicais. Então em cada salmo, em alguns salmos, você pode ler lá salmo com trombeta, salmo com cântico. E cada salmo desse aqui, ó, o Salmo 45, né? Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios. Então essa é uma anotação musical do salmo. Então, se achar essa melodia, esse salmo foi cantado nessa melodia. A outra coisa que também traz na musicalidade são os vocais. Os vocais são as vozes que cantam aquele hino. Então, tem lá ao soprano e assim por diante são as vozes. É como se a gente olhasse para quem escreveu o salmo falando, ó, isso aqui é um salmo de coral. A Eunice escreveu aqui, os salmos nos lembram que a linguagem de adoração não é perfeita, é apenas sincera. E eu vou além da profundeza do nosso coração. Isso é importante. Isso é muito bom, essa sinceridade na hora de cantar, de louvar o Senhor. E os cantos, os vocais são isso, né? É como se fosse um cântico para coral. O terceiro é o canto litúrgico. Então, dentro dessa musicalidade dos salmos, existiam alguns salmos que eles eram definidos para atividades litúrgicas. Então, por exemplo, tem salmos que a gente chama de salmos de romagem, que eram os salmos que se cantava, eles eram cantados com o objetivo de como é que eu falo?
eles eram cantados enquanto o povo ia para a adoração, a culto a Deus, ou a caminho de Jerusalém. Então, eles eram específicos para esse momento. Então, eram cânticos litúrgicos. Eles tinham uma especificidade, né? Eles eram específicos para aqueles momentos. E temos os cânticos contextuais, né? Que é a evidência, que mostra a evidência daquele momento histórico que ele está retratando naquele cântico. Davi faz muito disso, né? Na perseguição, quando ele era perseguido por Saul, então ele lembra quando ele era perseguido pelos inimigos, então ele retrata isso no Salmo. Ok? Podemos passar adiante? Alguma questão? Nós estamos chegando no final da nossa aula. Salmos no Novo Testamento. Os salmos foram muito usados no Novo Testamento também. Aí cabe a gente lembrar a seguinte questão, né? Por que é importante a gente ter a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração? Porque ela nos faz compreender, conhecer e estar preparado para testemunhar da grandeza de Deus. Quando eu não leio a Bíblia, quando eu não leio a palavra de Deus, quando eu não gravo no meu coração essas palavras, a palavra do Senhor, quando eu vou orar, quando eu vou ler uma outra passagem, quando eu vou falar com Deus, eu não me lembro daquilo que Ele fez no passado. E recordar e guardar os salmos era uma forma em que o povo de Israel manteve a sua experiência com Deus muito guardado dentro do seu íntimo. Então eles não cantavam, eles não lembravam dos salmos por uma obrigação escolar. Eu tenho que decorar. Mas eles vivenciavam e cantavam aquela palavra e aquilo ficava no coração. Então você vê lá, Jesus usou, mencionou o salmo, a gente chama de intertextualidade, né? Dentro desse versículo, Jesus usou os salmos para reforçar aquilo que ele estava falando. Lá em Mateus 21:16, você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu, sim. Vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste o perfeito louvor? Então lá no Salmo 8, versículo 2, ele traz nitidamente essa referência. Então Jesus faz essa referência. Vocês nunca ouviram isso? E um outro exemplo que eu trouxe, eu sou o bom pastor, o pastor dá vida pelas ovelhas. Lá em Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então Jesus faz no Novo Testamento, né, aqui no caso no Evangelho, ele retoma aquilo que já estava na memória do povo, aquilo que o povo conhecia da palavra de Deus. Então ficava claro ao coração daquele povo ao que ele estava se referindo. E a gente tem outras passagens. Então, se você novamente fazer um merchandising aqui, se você ler, tiver esse livrinho que a gente está usando, a gente vai ver outros exemplos no Novo Testamento. Na carta aos Romanos tem, na primeira epístola de Pedro também tem menções, por exemplo, de citações de salmos lá do Antigo Testamento. Então essa que é a importância da gente ter guardado no nosso coração a palavra de Deus e também os salmos ficar como uma evidência para nós no nosso dia a dia. Deixa eu ver se alguém colocou mais alguma coisa. Não, nós estamos chegando ao fim aqui da nossa aula. E eu queria ver se alguém quer fazer alguma pergunta a respeito do que foi colocado. Senão a gente segue adiante na nossa aula. Vamos ver aqui. Ok, então vamos passar para
última atividade da escola dominical. Não tem nenhuma pergunta aqui. Deixa eu ver se tem alguém que colocou alguma coisa. Ok, então vamos para a nossa próxima aula, a nossa próxima atividade. Então eu chamo aqui os nossos aniversariantes. Me ajudem a ler, porque ficou pequeno aqui para mim na minha tela. A primeira, dia 15/6, a Juliana fez aniversário. Depois a Flávia também fez aniversário no dia 16. Gustavo, filho do Henrique e da Marília. A Karine também fez aniversário. E no dia 21, hoje, parabéns para você também, Levi. Vamos orar por esses irmãos, agradecer pela vida deles, por mais esse ano de vida. Pai querido, Deus amado, obrigado, Senhor, pela vida de cada um desses irmãos. Sabemos, meu Pai, que o Senhor tem conduzido a vida deles, o Senhor tem se manifestado, Senhor, na vida de cada um deles, desde aquele de menor idade, daquela mais tenra idade, até aquele que é mais experiente, Senhor. E temos visto, Senhor, que o Senhor tem cuidado de cada um deles com a tua providência e com a sua manifestação na história deles. Pedimos a ti, Senhor, que o Senhor os abençoe, meu Pai, de forma abundante, que se faça presente todos os dias da vida deles e traga sobre eles, Senhor, as tuas bênçãos. Assim oramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, se eu não esqueci, acho que não tem nenhum recado. O recado de hoje é nosso culto às 19 horas, direto pelo canal do YouTube. A gente faz um convite, então, para que todos estejam conosco. Convide um amigo, convide um parente, para que esteja conosco nesse momento de culto. Então, vamos orar. Deixa eu ver se alguém me lembra alguma coisa aqui. A Eunice colocou: alguns salmos são incentivadores, outros são reverentes. Alguns devem ser cantados, outros devem ser orados, mas todos estão amarrados por um fio, uma grande fome de Deus. Amém, Eunice. Fechou com chave de ouro. Realmente, muito boa as suas palavras. Bom, não tem nenhum recado mais. Vamos encerrar agradecendo aos professores do infantil. Lembrando que os nossos adolescentes e nossos jovens tiveram ou estão ainda em aula através dos aplicativos de videoconferência. E nesse sentido a gente agradece a Deus por mais esse dia. Vamos orar. Senhor, querido Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais esta manhã na Tua presença. Obrigado, Senhor, por cada momento vivenciado nesta escola dominical. Obrigado pela vida da Dona Edith, Senhor, que se superou, meu Pai, para trazer a aula aos adolescentes, ao infantil. Obrigado, Senhor, pela Diná, Senhor, que está com os adolescentes, cuidando deles na videoconferência. Obrigado pela Rosângela, pelo Eduardo, Senhor, que também estão com os jovens. Que o Senhor possa abençoar a cada um deles nessa caminhada. Que o Senhor não digo nos leve para casa, mas esteja conosco no dia de hoje e nos traga, Senhor, a participar no culto desta noite. Muito obrigado, assim oramos e agradecemos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe a todos.